Do Chupacabra, uma sociedade secreta, 27 de abril de 2019. Certamente, a história mais macabro, já me disse em um dos meus muitos chupacabra threads em torno de Porto Rico, veio de uma mulher que viveu em Ponce, e cuja história é um dos mais controversos no registro. Reconhecidamente, mais de uma década depois que eu ouvi o conto, eu ainda não sei o que fazer de tudo. Júlia alegou saber muito sobre uma certa sociedade secreta na ilha que estava no coração desta controvérsia. Havia uma boa razão pela qual Júlia estava tão bem informada. Seu ex-marido era um membro do grupo. Ele também era uma figura poderosa na ilha, especificamente no negócio imobiliário. Ele tinha sido convidado para o grupo em 1999, que foi em torno de um ano antes de Júlia e ele se casou. Na verdade, foi como o resultado de suas conexões com o grupo que levou ao seu divórcio, que foi menos de um ano depois que eles se casaram. Quando o marido de Júlia finalmente confidenciou a ele os detalhes de sua vida secreta, Júlia ficou indignada não só porque ele tinha mantido sua outra vida dela, mas também por causa do que, exatamente, ele estava envolvido. O marido de Júlia disse-lhe que era devido a certos pactos sobrenaturais entre o grupo e os habitantes paranormais de reinos além do nosso que ele agora tinha tanto prestígio, poder e dinheiro. Havia, no entanto, um preço a pagar, como sempre há quando se faz um acordo com as coisas malignas, sobrenaturais de outros planos dimensionais. Esse preço girava em torno de nada menos do que o sangue humano. Júlia sentou-se e escutou, ambos horrorizados e aterrorizados pelo que ela estava ouvindo, como seu marido delineou o que estava acontecendo. Não foi coincidência, disse ele, que sua vida tinha maciçamente alterado para o melhor em 1999. Foi tudo para baixo a esse convite e sua vontade de fazer o que necessário para ser feito para garantir a riqueza e influência. O marido de Júlia tinha estado presente em um ritual particular que foi prendido na casa espaçosa de um barão porto-riqueno da droga, que igualmente pôs seu sucesso para baixo aquela mesma sociedade secreta. A história ficou ainda mais controversa. Júlia admitiu que ela não poderia provar nada do que ela estava me dizendo, mas ela alegou ter sido informado de 3 pessoas na ilha que tinha sido pago e pagou muito bem para fornecer o grupo com suprimentos de seu próprio sangue, e para discuti-lo com ninguém. Assim, o conto foi: o povo foi levado para o local da reunião, que estava no alto das colinas da floresta tropical El Yunque, e o sangue foi tomado por um médico local que também foi bem pago por suas ações e seu silêncio. As 2 mulheres e um homem foram um por um colocados em um altar ornamentado, grande, em que o sangue foi removido. Então, com o médico e os 3 doadores levados de volta para seus respectivos lares, depois de ser avisado para nunca discutir com alguém o que tinha acontecido, o sangue foi usado em um ritual complexo para evocar e manifestar um chupacabra. Júlia alegou que seu marido assegurou-lhe que o ritual funcionou muito bem. Como o grupo de várias dezenas, todos vestidos de capas, não menos focados suas mentes em ter o chupacabra aparecer diante deles, que é exatamente o que se diz ter acontecido. Era uma situação infernal. As luzes da casa cintilavam e o quarto estava cheio de um odor nauseante de enxofre. Em segundos, o ar brilhou, como uma névoa de calor na estrada em um dia quente de verão, e a criatura lentamente veio a ser, olhando para o grupo de forma malevolente e caçado. Mesmo os membros a longo prazo do grupo ficaram chocados com o seu núcleo coletivo pelo que eles estavam vendo. Foi exatamente o que o grupo estava contando, mas realmente vendo o monstro fechar-se pessoal era outra coisa inteiramente. E todos foram silenciosamente, disse para permanecer o mais calmo possível, apesar da natureza repleta e fantástica dos acontecimentos. Havia uma coisa que nenhum dos membros do grupo poderia evitar ver: o chupacabra era semi-transparente. Era muito mais espectral do que era físico. Isto é, no entanto, até que o monstro colocou suas patas agarradas em uma tigela grande, em que quantidades substanciais de sangue tinha sido derramado. Dentro de segundos da criatura fazendo isso, sua transparência não era mais e de repente era uma entidade completamente física.
O marido de Júlia foi incapaz de explicar o processo, principalmente porque ninguém parecia entender o escopo completo do que estava lidando. Ele, no entanto, afirmar que a natureza mágica do sangue humano, quando ingerida em grandes quantidades, não só alimentou o chupacabra, mas também lhe deu substância física em nosso mundo, que estava em diferença acentuada para a forma etérea que tinha em seu próprio reino. Quando a criatura foi aparentemente saciado e alimentado, ele desapareceu, em um flash azul brilhante que afetou os olhos de um e todos os presentes por até vários minutos. Júlia escutou mais como lhe foi dito que vários outros tais rituais tinham ocorrido na década de 1990, o primeiro dos quais, supostamente, levou ao início do fenômeno chupacabra em 1995. Júlia sentou-se chocado e assustado pelo que ela tinha ouvido, não sabendo se acreditar ou não. Foi, no entanto, o medo inegável nos olhos de seu marido que finalmente convenceu-a de que ele estava dizendo a verdade, uma verdade que girava em torno de como o chupacabra precisa para banquetear o nosso sangue para manter uma posição no nosso mundo. Não admira que Júlia tenha escolhido deixar o casamento dela para trás. Como eu disse, eu realmente não sei o que fazer da saga estranha. Ou é verdade literal ou é besteira completa. É claro, ele dificilmente precisa dizer que este último é certamente o cenário mais provável dos dois. Mas, eu tenho que admitir que eu ainda acho difícil entender por que Júlia teria tecer um conto tão complicado, se fosse apenas uma fabricação e nada mais. Afinal, não é como se ela estivesse sendo paga para contar sua história para um programa de TV. Nem estava olhando para escrever sobre sua experiência. E ela não pediu dinheiro para compartilhar sua história. Foi apenas um conto, me disse, de tomá-lo ou deixá-lo proporções. É aí que ainda resta até hoje.